em sintonia com todos os telespectadores aqui na região de Taubaté e Vale do Paraíba. Não só Taubaté, mas todo o pessoal do Vale, São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, região de Mogi das Cruzes, Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, e também Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Silveiras, Bananal, São José do Barreiro, as cidades da região que nós chamamos o Vale Histórico. Caros irmãos, hoje aqui no nosso estúdio da TV Cidade, nós vamos prestar uma homenagem, vamos falar de um assunto importante e prestar uma homenagem não a Augusto César Cortez Pereira, meu irmão, que aqui o estúdio leva o nome dele, o Guará, mas a um tio nosso, e que nós temos quadros, livros, prestar homenagem, porque agora hoje é dia 13, e passado agora dia 12, ele estaria completando o Herculano, que eu escrevo aqui nesse livro sobre a história de Herculano, vencendo a depressão através das artes. Não só pintura, mas também trabalhando com música. Herculano Cortez da Silva, um grande artista plástico, primitivista, da cidade de Silveiras, e que também é minha cidade, onde eu nasci. E Silveiras, onde ele nasceu, se criou, e de Silveiras ele se projetou, tanto é que tem regiões que levam o nome de Silveira, regiões distantes, livros, e que falam da pessoa de Herculano Cortez da Silva. Herculano nasceu numa cidade de Silveiras, que é uma cidade maravilhosa, cercada por montanhas, ali na Serra da Bocaina, e de uma família muito simples, humilde. E ele viveu nessa família, era o único homem, num grupo de 4 mulheres, e ele sofreu muito com as perdas em sua vida. Herculano, desde pequeno, ele se dedicou às artes. Tanto é que na sua mocidade ele foi muito incentivado pelo grande artista, o grande pintor de Guaratinguetá, Ernesto Quissac. E Ernesto Quissac Júnior era amigo de Herculano. Ambos incentivaram muito Herculano Cortez. E Herculano, desde jovem, se dedicando aos quadros, à pintura, à medida que ele foi vivendo, e essa sensibilidade de Herculano fez com que ele, assim, não só pintasse em seu trabalho mulheres, muitas mulheres, essa sensibilidade fez com que Herculano amasse muito a todas as mulheres, todas que ele via, ele pintava, ele levava aquela foto para um quadro, mas também quadros religiosos da figura de Cristo. Nesse livro que eu escrevo, Vencendo a Depressão e o Câncer, esse livro, a capa desse livro é um trabalho de Herculano em crayon, que é a figura do Cristo. Então, não só figuras religiosas, Minha Chica de Baipendi, Santa Teresinha e também Nossa Senhora, mas também figuras, muitas figuras na cidade de Silveiras que ele retratou em quadros. Então Herculano tinha uma sensibilidade muito grande. E esse foi o seu ponto fraco, porque à medida que ele teve perdas em sua vida, não só de seu pai, meu avô, que Herculano, além de meu tio, é padrinho em 3 momentos de minha vida.
Herculano sofreu muito com a perda e a morte de sua mãe, a Risoleta, que era um ser iluminado. Sofreu muito com a passagem e a morte de Ivone Cortês, a grande madrinha, quem nós reverenciamos sempre, mas um ser iluminado e uma grande mulher, muito guerreira, e que deu força a todas as pessoas na família, minha madrinha Ivone. E também o falecimento de Djanira Cortês Pereira, minha mãe, e também de outras pessoas da família, como a minha irmã Lourdes Maria. Ele sofreu muito com a perda dessa sobrinha que ele amava tanto. E Herculano, ele tinha, sim, esse lado sensível, fez com que ele entrasse em depressão. Num primeiro momento, ele não soube lidar com esses momentos de perda. Ele passou a sofrer muito, precisou ser internado em alguns hospitais, chegou até a tentativa de suicídio. Nós temos na nossa família, a nossa família é realmente uma família que foi privilegiada pela questão não só da depressão, mas também, além de problemas emocionais, mas também a questão do câncer. E Herculano foi lutando com relação a essas perdas, fez com que ele entrasse em depressão, e à medida que ele começou a se dedicar mais, isso eu até falo nesse livro, que eu lembro Nise da Silveira, a grande médica psiquiatra, que através de seus quadros, ela além de ajudar os seus pacientes nos anos 1947, 1949, montando o Museu do Inconsciente, além de ajudar os seus pacientes dentro do hospital, que faziam trabalhos belíssimos. E no caso de Herculano, nos hospitais que ele passou, ele também continuou fazendo desenhos, quadros, e ele, à medida que ele foi se tratando e que ele começou a se dedicar mais ainda à pintura, realmente foi eu diria assim, o momento máximo da sua vida. Ele chegou a expor em alguns países, ele expôs não só na Espanha, Portugal, Atlanta, nos Estados Unidos, mas também teve a sua exposição na França. E esse trabalho na França, ele é citado em um livro internacional que cita vários artistas primitivistas, e Herculano é citado nesse livro muito bonito, o qual nós recebemos de presente de um grande amigo na cidade de Silveiras. Esse grande amigo presenteou Herculano com esse livro. É um livro internacional que fala de vários pintores internacionais. E nesse livro que eu tenho aqui na mesa, que fala os 14 mais artistas primitivistas do Vale do Paraíba. Então, Herculano, além de expor seus trabalhos na cidade de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena, Guaratinguetá, Taubaté, Caçapava, São José, ele também é citado nesse livro famoso. E nesse livro famoso, que mostra obras de Herculano, trabalhos que ele realizou, ele também é citado. Aqui está a figura de Herculano Cortês. Herculano era um homem muito sensível, um homem simples, um homem humilde e que amava a todas as pessoas.
sempre teve um carinho muito grande pela família. Eu conversava muito com Herculano e ele dizia: Valquíria, eu quero que você escreva um livro sobre a minha vida, sobre a minha história. E além de um livro pequenino que ele já tinha, que o grande Francisco Sodero, o grande escritor aqui da cidade de Silveiras e Lorena, o grande historiador, Francisco Sodero ajudou num livro pequeno. E aí eu, Valquíria, resolvi montar esse livro e também me baseei muito no livro de Francisco Sodero, meu grande amigo escritor aqui da cidade de Lorena, professor da USP, realmente um ser iluminado. E, caros irmãos, Herculano, à medida que ele desenvolvia os seus trabalhos, com esse trabalho que eu tenho aqui do meu lado, Preto Velho, e que ele dizia: eu não dou muito valor porque é uma cópia do grande Caruso, o grande mestre Caruso, o grande pintor. E esse quadro é uma cópia, então por isso ele não dava tanto valor. E como eu amava esse quadro, ele me presenteou, assim como o quadro do Cristo, que foi o seu primeiro trabalho, e também outros trabalhos que ele chegou a presentear. Então, caros irmãos, esse grande artista plástico, à medida que ele foi se dedicando, desenvolvendo seus trabalhos, ele foi trabalhando também o lado impulsivo, esse lado realmente das perdas em sua vida. Porque a depressão, ela está muito ligada, além do fator hereditário, o fator genético, que é o da nossa família, também tem as questões sociais, os problemas que a pessoa vivencia no seu dia a dia, perdas por morte, perdas por separação, quando um casal se separa e que não estão prontos, não estão preparados para essa separação e acaba atingindo também os filhos. Realmente a pessoa entra numa tristeza profunda, como foi o caso de Herculano. Ele teve alguns momentos em sua vida de uma tristeza muito grande. Eu, como sua sobrinha, eu acompanhava, assim como acompanhei algumas internações na cidade aqui da região do estado de São Paulo, e a questão da internação dele no Hospital Santa Fé, em Itapira. Ele também esteve em outros hospitais na cidade de Itapira, mas esse do Santa Fé, ele participou de uma equipe multidisciplinar, dinâmicas de grupo. Ele foi muito incentivado para a questão da pintura, das artes, e ele saiu de lá muito melhor, saiu de lá assim mais animado. E à medida que ele ia se dedicando aos seus quadros, às pinturas, ele sempre me falava: Valquíria, eu estou com um trabalho novo, eu estou com uma inspiração, eu estou fazendo um tema tal, e isso está me deixando muito animado, alegre. Então, à medida que ele ia fazendo os quadros, ele se animava e foi vencendo os impulsos nervosos, ou seja, a melancolia, a angústia, a raiva, o nervosismo e a depressão. Porque a depressão, caros irmãos, faz com que a pessoa ela se isola. Ela se isola muitas vezes num quarto escuro, se isola da família, muitas vezes tem dificuldade de alimentação. Tem os dois pontos: ou ela se alimenta, ela se torna obesa, porque ela começa a comer de uma forma desenfreada,
descompensada, então ela come demais da conta, ou o contrário, ela diminui a refeição, ela não sente vontade, apetite para alimentação. Então, a depressão, realmente, as perdas na vida da pessoa, faz com que a pessoa fique muito amargurada, acabrunhada. Então, eu sempre trabalho com os meus pacientes nas questões de amor e desamor. Saber trabalhar essa questão do amor, do afeto, gostar sim daquela pessoa, mas não se entregar de corpo e alma como muitas mulheres fazem. Muitas vezes a esposa de uma pessoa e que está com problema de saúde, ela se entrega, sim, ela se entrega de tal forma que ela esquece de si. Ela esquece do seu eu interior, de valorizar a sua pessoa. Ela só quer que o marido, que aquela pessoa melhore, mas às vezes a doença é uma doença grave, pode ser às vezes um problema cardíaco ou um problema de um câncer e que leva à perda, né? Leva realmente à passagem da pessoa para um outro plano. Então, essa questão da nossa essência, de lidar com os nossos impulsos nervosos, nós precisamos sim, caros irmãos, saber lidar com as emoções, com a nossa sensibilidade. E no caso de nosso grande amigo Herculano, ele começou a se dedicar à pintura. Em alguns momentos, eu dizia para ele: o violão, como você canta e toca muito bem, e músicas maravilhosas, faz bem. A música, ele também foi um grande músico, tocou na banda de Silveira, sim, essa banda que nas épocas de procissão, esse período de, não só aqui agora a quaresma, mas esse período de religiosidade, de procissão de Jesus morto, eles tocavam a banda e muitas vezes a banda em Silveira saía às 4, 5 horas da manhã. E Herculano lá estava tocando, tocava clarinete, tocava vários instrumentos. Então, o seu lado que ele teve de ajuda, além da música, da pintura, ele teve muito apoio da família, sim, além dos sobrinhos, das irmãs, as irmãs a Ivone, a tia Santinha, a Djanira, todas as irmãs e sua mãe. A sua mãe foi muito querida junto a Herculano. As pessoas não esqueciam de Herculano. Ivone, então, era a grande companheira do nosso amigo, nosso tio, pintor primitivista Herculano. Ele estava sempre junto com Ivone, em todos os locais, nas apresentações, quando ele expôs também na Bienal de São Paulo. Nesse período da Bienal de São Paulo, eu morava na cidade de São Paulo e eu fiz questão de estar com Herculano. Fui no Ibirapuera, foi linda a apresentação. Ele teve ajuda de um grande amigo. Esse amigo já partiu, já foi para outro plano. O Cílio Ferraz. O Cílio Ferraz incentivou muito Herculano Cortês da Silva. E também nós temos um outro, Camilo e Denise, sua esposa, também dois grandes artistas e que moram na cidade de Silveiras e que têm um artesanato, têm um trabalho de artesanato maravilhoso, lojas, tiveram lojas também lá na cidade de São Paulo, no shopping, e também outros que estão em Silveiras, que eu não posso esquecer de mencionar, muitos artistas plásticos,
Ele teve um grande amigo também que aprendeu a pintura com ele. Esse artista foi morar na cidade de Santos, e também um ser iluminado. Ele também já partiu. E outros artistas da cidade de Silveiras que realizam ali, em alguns momentos, eu diria, aliás, Ocílio Ferraz falava muito sobre isso. Silveiras é uma cidade que deveria até mudar o seu nome, em vez de Silveiras, ser Silveiras das Artes. Por quê? A cidade inteira, nos quintais das casas, eles têm trabalhos de artesanato. Os passarinhos, os trabalhos que eles executam, e que é maravilhoso, caros irmãos. Você passar pela cidade de Silveiras, você vai apreciar muito desse artesanato. E esses artesãos, não só em Silveiras, mas na região de Macacos, a região de antes da região de Macacos, né, tem um outro local também que tem muitos artistas primitivistas. Então nós temos que valorizar esse trabalho de artesanato, esses artesãos, e a cidade inteira praticamente vive com essa. Hoje a economia da cidade de Silveiras, além da parte agrícola, é lógico, né, agropecuária, agrícola, mas também o artesanato é muito bonito. E os artistas de Silveiras, existem vários cantores, a música realmente ela alastrou pela cidade de Silveiras. Existem muitos músicos, muitos pintores, eu vou até citar uma pessoa de Cachoeira Paulista. Essa pessoa, o Darcy montou, Darcy Ventura é um grande artista que montou uma rádio, e essa rádio de Darcy Ventura, ele montou lá na região dos Macacos, o bairro dos Macacos. Depois ele trouxe a tecnologia para a cidade de Cachoeira Paulista e montou. Darcy Ventura hoje é um grande artista, apresentador, incentiva os músicos, incentiva todas as pessoas aqui na região do Vale do Paraíba. É um grande amigo, eu tenho como um ser também assim de muito talento, porque naquele período que na região dos Macacos eles não tinham recursos, Darcy Ventura, com a sua capacidade, seu talento, montou uma rádio, depois montou rádio na cidade de Cachoeira Paulista e montou uma TV. Sim, hoje ele tem uma TV na cidade de Cachoeira Paulista que vai pelo YouTube, que vai pelo mundo todo, eu diria. Hoje Darcy Ventura realmente é um grande amigo, um ser iluminado, e que também é ligado à música. Ele também canta, assim como seu pai. Eu tive a oportunidade de visitá-lo em sua residência. Sua mãe, seu pai também toca violão e canta e compõe. Então, caros irmãos, nós temos na cidade de Silveiras, eu vejo isso, além de Herculano, meu tio, pintor primitivista, ligado às artes e que venceu a depressão através das artes. Hoje eu diria que tem muitos pintores, muitos artesãos e muitos cantores na cidade de Silveiras. Então, as pessoas que têm essa curiosidade de saber como é essa cidade de Silveiras. Aliás, a nossa maestrina que vem aqui em nosso programa, Regina Sintra, também é da cidade de Silveiras.
ela, sua irmã Dircinha, e o seu grande pai, que era amigo de Herculano, o senhor Pitota, muito querido, maravilhoso, que nós falamos que o senhor Pitota foi a memória viva de Silveiras. Ele faleceu quando já ia completar 100 anos, assim como a nossa grande cantora de Silveiras, sim, que morava numa casa lindíssima, essa senhora, Dona Rita. Dona Rita chegou a ser prefeita da cidade de Silveiras, mas ela era dona de uma voz lindíssima e ela faleceu prestes também a completar 100 anos de vida. Uma grande amiga, mãe de Maria Lúcia, a quem eu tenho um apreço muito grande, uma grande amiga. E voltando à questão do senhor Pitota, cujo nome é Clotário Sintra, o senhor Pitota tinha por Herculano um amor muito grande. E ele, por Francisco Sodero, por Herculano, e ele dizia: são pessoas que passam por Silveiras e deixam a sua história. Então, caros irmãos, hoje eu estou contente aqui no nosso dia 13 de abril, prestando essa homenagem ao nosso grande pintor primitivista, silveirense, Herculano Cortês da Silva, que estaria completando 101 anos. Onde quer que ele esteja com muita luz, muita paz, muito amor de Deus, porque ele era realmente um ser que tinha um carinho pelo Cristo, por todas as pessoas que são seres assim iluminados, como foi o esposo de Dona Marcina. Dona Marcina foi uma pessoa maravilhosa que curou, uma médium de cura na cidade de São Paulo, esposa de Dr. Napoleão Laureano. E Herculano pintou o quadro de Dr. Napoleão Laureano, que foi um grande cancerologista, e pediu que eu levasse para Dona Marcina, na cidade de São Paulo, que era uma grande amiga, e eu levei, e quando eu levei esse quadro de Dr. Napoleão Laureano, que salvou muitas pessoas pelo Brasil afora, na região lá, não só de João Pessoa, onde tem um museu falando de Dr. Napoleão Laureano, mas também na cidade de Rio de Janeiro. Ele foi muito amigo de vários médicos, era um médico iluminado. E ao entregar esse quadro de Herculano para Dona Marcina, ela ainda disse assim, minha grande amiga, ela falou: Valquíria, eu vou levar para um local de idosos, para a casa de repouso Napoleão Laureano. Eu estarei lá de Ferraz de Vasconcelos. Nós vamos levar. Eu fui com Dona Marcina, eu a levei e Dona Marcina partiu, mas quando partiu, eu tive por ela assim um apreço muito grande, e que também era muito amiga, como o Dr. Napoleão Laureano, muito amigo de Herculano. Então, caros irmãos, amigos, muitas pessoas passam pelo nosso caminho, pelas nossas vidas, e nós devemos reverenciar, nós devemos ter por todos esses seres iluminados muito amor, desejar muita paz junto de Deus. Eu quero que todos tenham, no dia de hoje e durante a semana toda, nesse mês de abril, saibam enfrentar os seus medos, as suas mágoas, suas tristezas, ressentimento e perdas, e vibrando pelo amor incondicional, vibrando pelo amor fraternal, vibrando em busca de um mundo melhor, um mundo mais digno para todas as pessoas. Meu muito obrigada a todos os ouvintes, telespectadores, ao meu amigo da técnica, nosso grande filósofo que está aqui conosco, Jefferson Douglas,
E agradecer a todos, a equipe aqui da TV Cidade de Taubaté e todos que estão em sintonia conosco. Meu muito obrigada e que todos tenham muita paz, muito amor no coração. E até o próximo programa, se Deus quiser, assim seja. Amém.